Alô, meu nome é Anelita Almeida Oliveira Reiner, sou da Universidade Federal de Mato Grosso e estou aqui para conversar com vocês hoje sobre a abordagem de enfermagem para mulheres que estão em processo de envelhecimento. O envelhecimento ele é um fenômeno mundial com transformações sociais bastante significativas já aqui no nosso século XXI. População com 60 anos ou mais cresce rapidamente em todos os grupos etários mais jovens, mais do que os grupos etários mais jovens. A taxa é cerca de 3% ao ano, principalmente nos países em desenvolvimento. Em 2020, a população global com 60 anos e mais era pouco mais de 1 bilhão de pessoas, 13,5% da população mundial. 2,5 vezes maior do que em 1980, e há uma estimativa de que vai chegar a atingir quase 2,1 bilhões até 2050. Nas Américas, onde o processo de envelhecimento se tornou um pouco mais rápido, em 2019, 16% da população tinha mais de 60 anos. E há uma estimativa que em 2100 seja de 36% da população mundial. No Brasil não é diferente, né? Nesse período de 2012 a 2021, a parcela de pessoas com 60 anos ou mais passou de 11,3% para 14,7% da população. Hoje, temos cerca de 32 milhões de pessoas com 60 anos ou mais. E as implicações desse processo de envelhecimento acaba atingindo todos os setores da sociedade. A família, o trabalho, os bens e serviços, a proteção social, a economia, tudo acaba sendo influenciado por esse processo de envelhecimento. E dentro desse processo de envelhecimento tem ocorrido um outro fenômeno bastante importante, tanto aqui nos países em desenvolvimento quanto no mundo todo, que é a feminização da velhice. O censo do IBGE de 2010 mostrou uma proporção de mulheres de 60 anos e mais igual a 6% da população total. No Brasil, nesse período de 2012 a 2021, as pessoas da faixa etária de 60 anos ou mais compreendiam 78,8 homens para cada 100 mulheres. E a expectativa da mulher brasileira em 2014 era de 78,8 anos. Estima-se que em 2050 ela atinja a faixa de 90 a 95 anos. Por que essa diferença na saúde e bem-estar das mulheres e os homens, entre eles, né? Não se sabe ao certo, porém, se aventa que alguns fatores podem estar contribuindo, como a vantagem genética que a mulher tem de possuir 2 cromossomos X. Também a proteção do estrogênio contra doenças cardiovasculares até a menopausa, né? E um sistema imunológico mais forte. Existem também, como explicação, alguns fatores sociocomportamentais. As mulheres, elas investem mais tempo, dinheiro e recursos em saúde. Tendem a assumir mais responsabilidade pela sua saúde e a dos familiares. Elas têm comportamento para a prevenção de doenças mais do que os homens. Por exemplo, elas aderem mais aos tratamentos do que os homens. Até procuram mais serviços de saúde para fazer prevenção de doenças do que os homens. E também tem um comportamento de evitação de risco maior do que os homens. Por exemplo, usam menos tabaco, menos álcool, têm uma vida sexual mais segura. Tendem a adotar comportamentos saudáveis,
Por exemplo, realizam atividade física, fazem visita médica, exames periódicos, vacinação, usam medicamentos com mais regularidade, com mais adesão, usam preservativos nas relações sexuais e buscam informações em saúde, que é um comportamento extremamente importante, né? Assistem palestras, leem material educativo sobre diversos problemas crônicos, obesidade, ansiedade, depressão. Porém, existe um paradoxo aí. Ao mesmo tempo em que elas vivem mais, elas também apresentam determinados problemas que tornam essa parcela da população, né, um pouco mais específica e que faz com que a gente tenha que dar tenha um olhar mais específico para elas. Elas são mais vulneráveis física, psíquica e socialmente, têm mais condições crônicas de saúde, vivem mais, portanto, têm mais tempo para ter condições crônicas de saúde, que levam a mais incapacidades, têm maior declínio cognitivo, principalmente demências, e autoestima mais baixa. Então, a gente tem que pensar que as mulheres este é um grupo e que a enfermagem tem que olhar com maior cuidado, porque elas têm necessidades de saúde específicas dentro desse processo de envelhecimento. Que necessidades são essas? Necessidades físicas, como a morbidade e mortalidade por doenças crônicas, entre elas, principalmente nos países de média e baixa renda, é maior. Os principais problemas de saúde que elas costumam ter, que afetam essas mulheres de meia idade e idosas, são hipertensão, diabetes, colesterol alto, osteoartrites, problemas de coluna, distúrbios osteomusculares, aqueles que estão relacionados ao trabalho, cânceres de mama, colo de útero, estômago, intestino e a depressão. Elas também apresentam comorbidades, ou seja, elas apresentam mais de uma doença ao longo, né, do curso da vida. Também são afetadas pela menopausa, que faz parte do ciclo de vida da mulher, porém, é uma fase que ocorre muitas mudanças hormonais que têm um impacto significativo, não só no seu corpo, mas também na qualidade de vida. A depender de como essa menopausa chega para a mulher, isso a afeta significativamente. E elas apresentam doenças autoimunes, distúrbios genéticos da supressão imunológica, que são atribuídas justamente à perda do estrogênio na época da menopausa. Elas continuam em risco para contrair HIV/AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis, porque permanecem ativas sexualmente. Apresentam baixos níveis de força muscular e densidade óssea, principalmente por conta da menopausa, que aumenta a probabilidade de condições incapacitantes, como a fragilidade e a osteoporose. Um problema de saúde muito comum entre as mulheres é a incontinência urinária, principalmente porque, para aquelas mulheres que tiveram parto normal, que é muito comum a frouxidão da pelve, dos músculos da pelve. Então, isso afeta muito mais as mulheres do que os homens. Tendem a ter sobrepeso e obesidade, estão mais expostas às quedas, principalmente porque são mulheres que muitas delas permanecem ativas e apresentam uma percepção do estado de saúde mais negativa do que os homens. Outras necessidades, como as psíquicas, também são importantes. Elas apresentam mudanças psicológicas e sofrimento psíquico,
ao longo desse processo da vida, na medida que vão envelhecendo, isso se torna mais prevalente, com depressão e ansiedade, algumas com risco de suicídio. Por isso, usam também mais psicotrópicos e podem apresentar demência, tá? Pois tem uma maior prevalência de declínio cognitivo. Quanto às necessidades sociais, que não são menos importantes do que as físicas e as psíquicas, é importante que a gente saiba, né, que as mulheres podem se sentir discriminadas e desconsideradas por parte da sociedade, que valoriza bastante a juventude e a aparência. A mulher vai perdendo ao longo do tempo, né, na medida que envelhece, a partir dos 40 anos, vai perdendo a juventude e a aparência mais jovem, e isso, para a sociedade que vivemos, é um padrão que deve ser mantido. E a maioria das mulheres, ela não consegue manter esse padrão, principalmente pelas condições socioeconômicas. A satisfação da vida com a vida, que é um indicador de bem-estar social que está ligado ao processo de envelhecimento, é algo que é atingido, né, nesse processo de envelhecimento das mulheres. Elas podem se sentir insatisfeitas com as mudanças físicas decorrentes do envelhecimento, e particularmente durante a menopausa, porque começam a aumentar o peso, vem as rugas, a flacidez da pele, e isso pode afetar o seu bem-estar, né, a satisfação que elas têm com a vida. Algo que é muito comum, até porque elas vivem mais, né, na vida das mulheres que estão envelhecendo, é a viuvez, que pode significar solidão, tristeza, sofrimento, mas também pode significar liberdade ou paz. A depender do tipo de relacionamento que tiveram, né, o sentimento que elas têm, né, com a viuvez é de liberdade e de paz, de finalmente, né, viver mais tranquilas e não sob a pressão daquele relacionamento. Porém, a viuvez já foi detectada como um fator de risco para declínio cognitivo. O companheiro poderia ser uma fonte de estimulação cognitiva, é alguém que ela se relaciona, que ela conversa, e de suporte nos eventos estressantes da vida. A viuvez, ela é frequentemente acompanhada de redução de renda e pobreza, na medida que deixa de existir o companheiro que soma a ela a renda, né? Se é esse caso. Às vezes é o próprio companheiro que era o sustentador da família. E então isso faz com que a renda da mulher caia e talvez ela chegue até ao nível de pobreza. Os fatores socioeconômicos afetam muito a educação, a renda e o emprego da mulher. Classes sociais mais baixas, né, tendem a ter menor educação e, por isso, têm poucas oportunidades de emprego e uma renda digna. Apresentam mais baixa escolaridade quando comparadas aos homens. Isso porque as mulheres ainda, né, temos mulheres que nasceram no século passado e que não tiveram essa oportunidade de escolarização, porque a cultura era de que mulher era para casar e ficar em casa, cuidar de família, né? Então, isso, para algumas mulheres, tem um efeito deletério para a sua condição de vida e trabalho atual. Elas também têm dificuldades de acesso aos serviços de saúde, à participação social e à educação em saúde. As pesquisas mostram que as mulheres, né, precisam, apesar de elas procurarem mais, isso não significa
de que a acessibilidade seja garantida a ela. E, geralmente, tem qualificação profissional e renda mais baixa que os homens na mesma idade, com história de trabalho doméstico ou instável. Ainda socialmente, as necessidades das mulheres têm a ver com suas vivências, que podem trazer muita sobrecarga física e financeira. Também sentimentos de perda, tristeza e solidão. Elas podem também, diferente da viuvez, experimentar o divórcio e, com isso, passam a exercer um outro papel, que é de chefe de família, às vezes cuidando de netos ou dos pais ou sogros que se tornam idosos. E também podem vivenciar o fenômeno do ninho vazio, que é quando seus filhos saem de casa, né, e ela fica sozinha. E mais do que sabido, né, a gente sabe que a mulher ela sofre violência doméstica, e no caso das mulheres que envelhecem, particularmente as idosas, isso é um duplo risco, né, porque sofre a violência doméstica feita contra ela pelos homens, e também pelo fato de ser idosa, também recebe essa violência dentro de casa. Mas também muitas revelam nas pesquisas que suas vivências podem gerar satisfação e orgulho por ter criado os filhos, tem um sentimento de liberdade para realizar atividades que antes não realizaria, né, quando estava casada, ou então quando ainda estava criando os filhos, e gratidão por poder ajudar e cuidar de pessoas que lhes são significativas, como são os pais, por exemplo. As mulheres, elas continuam ativas sexualmente, ainda que com riscos para contrair infecções sexualmente transmissíveis, né? Mas a sexualidade delas tem um outro significado nessa fase da vida. As relações acontecem com menor frequência que a dos homens, e o que mais se valoriza nas relações, comentam, que é mais valorizado, mais do que a própria atividade sexual, são os beijos, os abraços e toques sexuais. Particularmente as mulheres lésbicas, gays, bissexuais, transgênero e intergênero sofrem duplamente a carga de discriminação, estigmatização e invisibilidade na sociedade. Nós estamos vivendo uma década, que é desde 2020 e que vai até 2030, estabelecida pela OPAS e pela Organização Mundial da Saúde como a década do envelhecimento saudável. Essas organizações estabeleceram 4 áreas de ação para as pessoas, né, idosas que estão nesse processo de envelhecimento, que vão desde mudar a forma como pensamos, garantir que as comunidades promovam as capacidades das pessoas idosas, propiciar acesso a cuidados de longo prazo às pessoas idosas, como também o mais importante, nesse caso aqui, para essa palestra, seria a de entregar serviços de cuidados integrados e de atenção primária à saúde, centrados na pessoa e adequados à pessoa idosa. E nesse contexto, né, de atenção às pessoas que estão envelhecendo, particularmente, no nosso caso aqui, as mulheres que estão envelhecendo, as idosas, já idosas, a atenção de enfermagem é fundamental. Para nós, enfermeiros, ter a consciência de que o nosso papel é relevante, né, na promoção de um envelhecimento saudável, faz com que a gente utilize várias formas
de atendimento a essa mulher que está envelhecendo. E a gente pode fazer isso por meio do processo de enfermagem, né, avaliando a saúde das mulheres, fazendo diagnósticos de enfermagem que são específicos, planejando os cuidados para elas, também intervindo de várias formas, né, com promoção, prevenção à saúde, recuperação da saúde, e, por fim, avaliando os resultados. Aqui, nessa palestra, eu vou estar dando uma ênfase à primeira parte, que é a avaliação da saúde da mulher que está envelhecendo, que a gente tem contato, né, tanto na atenção primária, quanto secundária, quanto terciária. Na avaliação da saúde das mulheres de meia idade e idosas, é importante que, assim, a gente recomenda que seja adotada a avaliação multidimensional estabelecida pelo Ministério da Saúde. É uma avaliação feita por vários profissionais, mas aqui eu vou estar enfatizando o papel do enfermeiro dentro dessa avaliação, que dá conta, é um tipo de avaliação que dá conta das dimensões da vida das pessoas, particularmente das mulheres que estão envelhecendo. Eu estou falando de mulheres de meia idade, que abarca o período de 45 a 59 anos, e as mulheres já idosas, estabelecidas aqui no Brasil, como sendo as de 60 anos e mais. A avaliação multidimensional, ela abarca 3 dimensões, que é a dimensão clínica, a dimensão psicossocial e a dimensão funcional. A dimensão clínica, nessa dimensão, serão levantados os dados clínicos relacionados à mulher, à saúde da mulher de meia idade e às idosas. Então, é importante que sejam levantados dados gerais, como a autoavaliação da saúde, que é um indicador de saúde extremamente importante para que a gente tenha uma ideia de como a mulher está se vendo em termos de saúde. Isso faz com que a gente também tenha uma ideia do que ela precisa, tá? Ela pode, por meio de uma avaliação que ela se diz que a saúde não está boa, que a saúde está regular, você pode ter uma ideia de que aí existe algum problema para ela. E, a partir daí, você pode estar aprofundando a sua avaliação para verificar o que não está bom. É interessante também avaliar os comportamentos de saúde que essa mulher tem. Ela fuma, ela bebe, ela usa drogas, ela busca informações de saúde. São vários comportamentos que são saudáveis ou não, que seriam interessantes de ser avaliados para que a gente possa ajudar essa mulher. É interessante que a gente verifique como estão os padrões funcionais de saúde, por exemplo, como está a alimentação, como está a eliminação dessas mulheres. Existe algum problema? Está fora do padrão? Que problemas de saúde ela tem? Ela tem problemas osteomusculares, ela tem hipertensão, diabetes, faz tratamento, né, de algum problema de saúde? Como está a adesão a esses tratamentos? E, não menos importante, nessa dimensão clínica, é o exame físico, que deve ser feito criteriosamente, né, cabeça, corpo e membros, para verificar o que no corpo dessa mulher está alterado e que também traduz algum problema. Por fim, os exames complementares, para que todos esses dados objetivos e subjetivos sejam complementados com mais informações. A dimensão psicossocial, ela abarca dados relacionados à saúde mental e cognitiva dessa mulher de meia idade e idosa,
assim como dados sociais sobre ela e sua família. Portanto, seria interessante coletar dados de satisfação com a vida, que é também um indicador de saúde, pelo qual a gente pode suspeitar, né, de que a mulher não está bem na medida que ela diz que não está satisfeita com a vida, ou o contrário, na qual ela está falando um dado no qual ela revela que está bastante satisfeita com a vida e que, portanto, isso indica uma coisa boa, um bem-estar bom da vida dela. O estado civil, a gente já viu que a viuvez, o divórcio afetam a vida da mulher, a escolaridade, que também faz parte de uma avaliação para que a gente saiba que nível de compreensão que ela tem das informações que a gente pode fornecer para ela, se ela sabe ler, se ela sabe escrever, que tipo quais são as fontes de informação que ela obtém e como ela obtém. A profissão, a ocupação, a renda pessoal, a renda familiar, que contribuem para a saúde da mulher, que tipo de arranjo domiciliar ela tem, né? Ela mora com o companheiro, ela mora com os filhos, netos, às vezes com os pais, ou ela mora sozinha. Isso seria interessante. Ela tem apoio social de outros grupos, ela frequenta um CCI, ela participa de coral, de igreja, ela tem o apoio da unidade de saúde, ela tem o apoio da igreja, de outras pessoas. É importante também que a gente, nessa dimensão psicossocial, avalie os padrões funcionais de saúde, que são, por exemplo, como que está a cognição dela? Ela ouve bem? Ela enxerga bem? Ela compreende bem? O padrão de comunicação também, ela consegue se comunicar facilmente? Ela consegue compreender aquilo que é falado para ela? A gente falou da questão de saber ler e escrever. Como que ela se comunica caso ela não saiba ler e escrever? Como que está o padrão de humor? Ela tem ansiedade? Ela tem depressão? Ela tem tristeza? Qual o seu papel familiar na sua casa? Qual o seu papel na comunidade? Ela é uma líder na comunidade? Ela tem relação com os vizinhos? Ela, dentro de casa, ela é arrimo de família? Ela é responsável? Ou ela é junto com o marido, ou com o companheiro? Ela divide essa liderança? Qual é o padrão de relacionamento dela com os outros homens, né, ou outros companheiros, a depender da sua orientação sexual? Qual o relacionamento dela com os pais, com os filhos, com os netos, com as outras pessoas? No trabalho também interessa saber, né, qual o padrão de relacionamento dela. Como ela enfrenta e tolera o estresse? Qual é a forma que ela tem para lidar com as situações estressantes? Por fim, a dimensão funcional, na qual são levantados os dados sobre a capacidade que a mulher tem para realizar as atividades de vida diária, tanto em casa quanto na comunidade, no seu entorno. Assim como sobre a forma como se relaciona com o ambiente físico e social. Então, nessa dimensão, é interessante que o enfermeiro avalie o padrão de atividade dela. É bom que se avalie o ambiente físico que ela tem, né, na qual ela vive, e como ela realiza as atividades de vida diária nesse ambiente. Ela tem alguma dependência? Ela precisa de ajuda para comer, para transferir de um lugar para o outro, para tomar banho? E no seu entorno, como ela já sai de casa
ela vai fazer compras, vai ao banco, gerencia os seus medicamentos, faz pequenos concertos, faz a própria comida, atende telefone. É interessante avaliar essas questões para saber o nível de dependência que essa pessoa tem, que essa mulher tem. No local de trabalho, ela é independente, ela trabalha ainda primeiro, né? Trabalha, se ela trabalha fora, ela é independente, depende de transporte público, consegue pegar esse transporte público, utilizar esse transporte público de forma independente, vai aos espaços públicos também, às praças e parques, também de forma independente. Ou seja, para saber se essa mulher está funcionando normalmente. Em relação ao ambiente social, é interessante levantar a disponibilidade e acessibilidade do transporte público e privado, a acessibilidade que ela tem à tecnologia assistiva, se caso dependa, né, de algum dispositivo. Às vezes ela tem um problema visual, mas não tem condições ou de comprar um óculos, ou de fazer exames mais apurados, de fazer uma cirurgia de catarata. Às vezes tem necessidade de bengala, necessidade de andador, ou de um aparelho auditivo. Ela tem condições para isso? O que realmente ela precisa para manter a sua independência? E é interessante que nós, enfermeiros, também verifiquemos, junto a essa mulher, a sua participação em grupos. Ela primeiro, saber se ela participa de grupos. Se participar, quais grupos são estes? Ela pode participar de grupos como o CCI, né, que tem várias atividades, mas também pode ser uma mulher que participa de grupos específicos, um coral, dança, igreja, jogos, né? E com isso ela tem convívio com amigos, com outras pessoas, participa de encontros familiares, o que é algo bastante salutar. É importante que a gente verifique como que está a motivação e a autoestima dessa mulher para realizar essas atividades. Porque a independência ou no processo de envelhecimento, um fator que conta muito é a motivação que a gente tem para realizar essas atividades. Pessoas que estão com alterações de humor, que têm depressão, por exemplo, têm muita dificuldade de realizar essas atividades, ainda que capazes, têm dificuldade. E, ao longo do tempo, elas podem se tornar dependentes justamente por esse fator. Tá? Então, é interessante saber se ela tem essa motivação ou se ela tem alguma alteração de humor. Já terminando, né, não menos importante nessa avaliação que a gente faz, fazendo entrevista com essas mulheres, fazendo o exame físico, coletando dados objetivos, também utilizar vários instrumentos que o próprio Ministério da Saúde recomenda que sejam utilizados. Existem vários instrumentos, como o índice de massa corporal, para verificar o peso, o cartão de Jagger, que é para verificar a acuidade visual, o teste de sussurro para a acuidade auditiva, a escala de avaliação do equilíbrio e marcha de TINET, que verifica o quanto que essa mulher está em risco para quedas, o mini-exame do estado mental, que verifica a cognição, o estado mental dessa mulher, a escala de depressão, que já se diz, né, pelo título já diz, para verificar se existe risco de depressão, o Apgar de família, que verifica como que está a situação da família, a situação dessa mulher na família,
o genograma, o ecomapa, que ajuda a mapear as relações dessa pessoa na família e no seu entorno. A avaliação de sobrecarga dos cuidadores, principalmente para as mulheres que cuidam, ou do companheiro, ou dos seus pais, né? Ou de alguma outra pessoa. É interessante a escala de Zarit para verificar se existe sobrecarga neste papel. A avaliação da presença de violência e maus tratos contra a pessoa idosa é bastante recomendada pelo Ministério da Saúde, é um rastreamento, né, para saber se essa situação está ocorrendo com essa mulher. E o índice de CATS, escala de Lauter-Brod e a medida de independência funcional, o MIF, para verificar a capacidade funcional, ou seja, a capacidade dessas mulheres realizarem as suas atividades de vida diária de forma independente. Esta palestra foi baseada num capítulo de livro denominado Necessidades de Saúde das Mulheres em Processo de Envelhecimento, abordagem de enfermagem, realizado por mim e por mais 3 autores. Eu agradeço a oportunidade.